E se eu te contasse que o maior manual sobre riqueza e prosperidade foi escrito há milhares de anos, mas você nunca o usou para isso? Sim, estou falando da Bíblia. O livro que muitos veem apenas como espiritualidade, mas, na verdade, guarda segredos práticos sobre como gerar riqueza. E o mais surpreendente: os milionários mais bem-sucedidos da história aplicaram esses princípios bíblicos para construir suas fortunas, mesmo sem perceberem. Isso não é coincidência. Não tem a ver com sorte ou privilégio. Tem a ver com leis universais que funcionam para quem tem a coragem de aplicá-las com disciplina. Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa, Enriquece, estudou os homens mais ricos do mundo e identificou um padrão invisível. Todos seguiam, de algum modo, os princípios que a Bíblia ensina sobre prosperidade, fé, ação disciplinada e mentalidade de abundância. Mas se isso é tão poderoso, por que a maioria das pessoas ainda vive presa na mentalidade de escassez, sobrevivendo de salário em salário, enquanto poucos acumulam fortunas? A resposta está na forma como você enxerga o dinheiro. Hoje, vamos desvendar esses segredos e, mais importante, aprender a aplicar esses princípios bíblicos na prática, para transformar sua mentalidade e sua realidade financeira de uma vez por todas. Sabe o que mais me fascina em todo esse estudo sobre prosperidade? É perceber que os maiores segredos sobre riqueza e abundância sempre estiveram diante de nós, nas páginas da Bíblia, muito antes de se popularizarem com nomes modernos, como lei da atração ou mentalidade de abundância. Quando comecei a estudar os homens mais ricos e influentes do mundo, percebi que muitos deles aplicavam, mesmo sem saber, princípios bíblicos para construir fortunas duradouras. Eles praticavam generosidade, cultivavam propósito definido, agiam com disciplina e tinham uma fé inabalável no processo. E olha só, esses princípios não têm nada a ver com sorte, mas com leis universais que funcionam para quem coloca em prática. Por exemplo, a própria Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso já resume todo o conceito de paradigmas mentais e autossugestão que hoje tanta gente fala. A diferença é que, naquela época, esses ensinamentos eram vistos como parte do cotidiano, não como uma estratégia financeira. E quando você alinha esses princípios bíblicos com o que sabemos hoje sobre mentalidade e reprogramação do subconsciente, cria uma ponte poderosa entre fé e ação. Mas antes de aplicar essas leis, você precisa confrontar algo que talvez esteja te limitando há anos: a sua mentalidade de escassez. E é por aí que vamos continuar. A verdadeira batalha pela prosperidade acontece na mente, muito antes de se refletir na conta bancária. Isso porque a forma como você pensa sobre o dinheiro determina o quanto você permite que ele flua para a sua vida. Se lá no fundo você carrega crenças como dinheiro é sujo, rico é ganancioso ou não nasci para ser próspero, seu subconsciente vai agir como um guarda, bloqueando qualquer oportunidade de crescimento. Isso é o que chamamos de mentalidade de escassez, uma lente distorcida que te faz enxergar limitações onde, na verdade, existem possibilidades. E olha, essa lente não veio de você. Ela foi plantada, muitas vezes na infância, por paradigmas mentais herdados. Mas a boa notícia: assim como foi programada, essa mentalidade de escassez pode ser substituída por uma mentalidade de abundância. E tudo começa pela reprogramação do subconsciente. É como trocar as lentes por outras mais nítidas, que te permitam enxergar oportunidades ao invés de barreiras. Quer um exemplo? Ao invés de pensar, isso é caro, pergunte: como posso gerar mais valor para conquistar isso? Isso vira a chave do paradigma mental. E quando você muda essa chave, a lei da atração começa a operar de uma forma que parece até mágica. E é sobre esse poder, alinhado com os ensinamentos bíblicos, que vamos falar a seguir. Muita gente ouve falar da lei da atração e pensa que é algo místico, distante, quase esotérico. Mas a verdade é que ela está mais próxima dos princípios bíblicos do que você imagina. A Bíblia já dizia: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá.
Isso, meu amigo, é pura lei da atração em ação. O que você acredita, o que você sente profundamente, acaba se materializando. Por quê? Porque seu subconsciente é um campo fértil que absorve tudo o que é repetido com emoção. Os paradigmas mentais, essas crenças que formam sua visão de mundo, são criados e reforçados diariamente, seja por palavras, pensamentos ou experiências. Agora, aqui está o ponto-chave. Se você vive repetindo frases como "eu não tenho sorte", "isso não é para mim", adivinha o que seu subconsciente vai entregar? Mais do mesmo. Por outro lado, quando você alinha seus pensamentos com afirmações positivas, quando ajusta seus paradigmas mentais para enxergar abundância ao invés de escassez, a lei da atração começa a operar a seu favor. Isso é conhecimento aplicado. Não é apenas saber que funciona, mas colocar em prática todos os dias. E a ferramenta mais poderosa para começar essa reprogramação é algo simples, mas transformador: as afirmações positivas. Vamos aprofundar isso agora. As afirmações positivas são como sementes lançadas no solo do seu subconsciente. Cada vez que você repete uma frase poderosa, com emoção e convicção, você está plantando uma nova verdade dentro de si, substituindo aquelas velhas crenças limitantes que te seguravam. Não adianta só dizer por dizer. Tem que sentir, visualizar, se conectar com aquilo que está afirmando. Quer um exemplo prático? Ao invés de começar o dia dizendo "hoje vai ser difícil", experimente dizer "hoje a prosperidade flui para mim em todas as áreas da minha vida". Diga isso olhando nos seus olhos no espelho. Isso, meu amigo, é autossugestão aplicada. É reprogramar o subconsciente de forma ativa. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Com o tempo, seu subconsciente começa a aceitar essas novas verdades e, sem perceber, você começa a agir de acordo com elas. Isso cria um ciclo: afirmação, sentimento, ação, resultado. E, de repente, o que parecia impossível começa a acontecer. Porque lembra, você atrai aquilo que acredita ser possível. Essa é a base da mentalidade de abundância. Mas só afirmar não basta. É preciso ter disciplina para manter esse hábito todos os dias, mesmo quando a vontade falta. E é sobre essa disciplina, o verdadeiro segredo da riqueza, que vamos falar agora. A disciplina é o alicerce invisível de toda grande conquista. Sem ela, até o melhor propósito definido, a melhor mentalidade de abundância, desmorona diante das distrações diárias. A própria Bíblia já nos lembra: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão em servidão. E sabe o que isso significa? Que não é a motivação momentânea que leva alguém à prosperidade, mas a constância em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não aparece. Grandes realizadores têm algo em comum. Eles agem todos os dias, seja com grandes passos ou pequenas ações, mas nunca param. Quer um exemplo simples para aplicar isso? Escolha uma afirmação positiva ou um hábito financeiro, como economizar uma pequena quantia, e mantenha isso por 30 dias seguidos. Vai ter dia que você vai querer desistir, vai esquecer, vai arrumar desculpas. Mas a disciplina é justamente o ato de continuar, mesmo sem vontade. Isso fortalece não só seus resultados, mas sua mentalidade. E quanto mais você pratica, mais natural fica agir de acordo com seus objetivos. E é nesse ciclo de ação constante que algo poderoso acontece. Você começa a vibrar na frequência da abundância, e isso desperta o desejo de compartilhar, de ser generoso. E é sobre esse princípio que vamos falar agora. Existe uma lei universal que não falha: dar precede receber. A Bíblia já dizia com clareza: dai e vos será dado. E não pense que isso se resume a dinheiro, não. Falo de generosidade em todos os sentidos: tempo, atenção, conhecimento, apoio. A mentalidade de abundância entende que, quanto mais você compartilha valor, mais espaço você cria para receber. É como respirar. Você solta o ar para poder puxar outro fôlego. Os mais ricos sabem disso.
Eles investem tempo ajudando outros, compartilham insights, oferecem conhecimento aplicado antes mesmo de esperar retorno. E assim criam um ciclo positivo, onde a abundância flui de forma natural. Quer começar a aplicar isso? Separe um tempo da sua semana para ajudar alguém com o que você já sabe. Pode ser dar uma dica profissional, ensinar algo, ou até doar para uma causa que acredita. Esse ato de generosidade não só eleva sua frequência, mas reforça no seu subconsciente a ideia de que há mais do que suficiente para todos. Isso quebra de vez a mentalidade de escassez. E quanto mais você se conecta com esse fluxo, mais sente a necessidade de se cercar de pessoas que pensam e agem assim também. Por isso, o próximo passo é criar ou fazer parte de um mastermind, um ambiente onde abundância e crescimento são a norma. Vamos falar sobre isso agora. Nenhum grande sonho é realizado sozinho. O conceito de mastermind que eu tanto defendo é mais do que uma reunião de pessoas. É uma aliança de mentes alinhadas, focadas em crescimento pessoal, prosperidade e superação de paradigmas mentais. Quando você se cerca de pessoas que compartilham dos mesmos valores, que pensam em abundância, que aplicam conhecimento com disciplina, você eleva o seu padrão quase que automaticamente. É como ajustar a temperatura de uma sala. Se todos ao seu redor vibram em alta frequência, não tem como você permanecer no frio da mentalidade de escassez. Quer dar um passo nessa direção? Identifique pessoas no seu círculo que compartilham dessa visão ou busque grupos, eventos, mentorias, onde o foco seja ambiente favorável ao crescimento. Participe de encontros, nem que sejam online, onde ideias são trocadas, desafios são compartilhados e soluções nascem dessa união de mentes. Esse ambiente fortalece sua autossugestão, reforça suas afirmações positivas e te mantém no caminho certo. E nesse caminho, uma coisa é certa: não basta ter acesso a informações. É preciso transformar isso em conhecimento aplicado para gerar riqueza de verdade. E é sobre isso que vamos continuar. Você já ouviu aquela frase: conhecimento é poder? Deixa eu ajustar isso para você. Conhecimento aplicado é que é poder. Saber algo e não usar é como ter uma chave de ouro guardada na gaveta, enquanto você continua trancado do lado de fora. A prosperidade não vem para quem acumula informação, mas para quem transforma essa informação em ação disciplinada. E isso, meu amigo, diferencia quem lê um livro e muda de vida de quem lê 10 livros e continua no mesmo lugar. A mentalidade de abundância não busca saber mais por saber, mas por aplicar melhor. E é esse conhecimento aplicado que gera os frutos. Quer exemplos práticos? Lê O Pai Rico, Pai Pobre. Coloque em prática o conceito de construir ativos ao invés de viver só de trabalho. Pegou o homem mais rico da Babilônia? Comece hoje mesmo separando uma parte da sua renda para investir em você, em seu futuro. A disciplina em aplicar o que aprende é o que transforma sua mentalidade e seus resultados. Mas, para que isso floresça, precisa de tempo, precisa de paciência. Não é plantando hoje e colhendo amanhã. A prosperidade verdadeira se constrói com persistência e constância. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Se tem algo que aprendi observando os grandes construtores de prosperidade, é que eles sabem respeitar o tempo das coisas. Plantam com disciplina, regam com constância e sabem esperar a hora certa de colher. A paciência é uma virtude esquecida em tempos de gratificação instantânea. Mas a verdadeira riqueza não se constrói do dia para a noite. Assim como uma semente precisa de solo, água e tempo, sua mentalidade de abundância também precisa desse processo. Quantas pessoas desistem antes da hora, simplesmente porque não tiveram persistência para continuar até que os frutos aparecessem? Quer um exercício simples? Escolha um objetivo, seja financeiro, pessoal ou espiritual, e comprometa-se a trabalhar nele todos os dias por 90 dias, sem olhar para o relógio, sem esperar resultados imediatos. Isso treina sua paciência, fortalece sua persistência e reforça no seu subconsciente que você está comprometido com seu propósito definido. A mentalidade milionária entende que falhas temporárias não são derrotas,
mas parte do caminho. E para continuar firme, mesmo quando o medo bate ou a dúvida aparece, você precisa aprender a superar esses sabotadores internos. E é sobre isso que vamos falar agora. O medo e a dúvida são os maiores ladrões de sonhos que você vai encontrar no caminho da prosperidade. Eles aparecem disfarçados de prudência, de bom senso, tentando te convencer a ficar no mesmo lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Todo grande realizador já sentiu medo. A diferença é que eles aprenderam a agir apesar do medo, e não por causa dele. A Bíblia reforça isso quando diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E Napoleon Hill complementa: agir com fé, mesmo sem garantias visíveis, é o que abre portas para o crescimento. Isso é superação de paradigmas mentais em ação. Quer uma ferramenta prática para enfrentar o medo e a dúvida? Toda vez que uma dessas emoções aparecer, pare e escreva 3 ações simples que você pode tomar agora para se mover na direção do seu objetivo. Isso tira o poder do medo, coloca você no controle e reforça sua mentalidade de abundância. A cada passo dado, por menor que seja, o medo diminui e a fé aumenta. E essa fé precisa estar ancorada em algo maior, em um propósito definido que te mantém firme, além de ser alimentada todos os dias com gratidão diária. E é com essa energia que vamos encerrar nossa jornada. Ter um propósito definido é como acender uma chama interna que nunca se apaga. É o que te mantém no caminho, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. Sem propósito, qualquer obstáculo vira desculpa. Com propósito, até o impossível se torna só mais um desafio a ser superado. E para manter essa chama acesa, existe um combustível poderoso: a gratidão diária. A mentalidade de abundância entende que reconhecer o que já se tem abre espaço para receber ainda mais. A Bíblia nos ensina isso repetidamente: em tudo dai graças, porque quando você agradece, você muda sua vibração, ajusta seu olhar e atrai mais do que valoriza. Quer um exercício prático para começar agora? Todas as manhãs, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como a oportunidade de aprender, a saúde ou uma nova ideia que surgiu. Isso fortalece seu subconsciente, reforça sua autossugestão e mantém sua fé inabalável conectada ao seu propósito. E quando você combina propósito com gratidão, com disciplina, persistência e um ambiente de mastermind, a prosperidade deixa de ser um desejo distante e se torna uma realidade concreta. Mas antes de encerrar essa jornada, precisamos amarrar tudo isso com uma introdução, que te mostre como tudo isso estava escondido diante dos seus olhos. Vamos construir essa ponte agora. E agora, depois de mergulhar comigo nesses princípios bíblicos de prosperidade, me responde com sinceridade: o que você vai fazer diferente a partir de hoje? Vai continuar alimentando aquela mentalidade de escassez, acreditando que o dinheiro é coisa suja? Ou vai começar a aplicar o que aprendeu, trazendo afirmações positivas, gratidão diária e disciplina para sua rotina? Porque, deixa eu te dizer, saber não muda nada. Aplicar é o que transforma. Então comenta aqui embaixo. Qual desses princípios você vai começar a praticar agora? Quero saber. Quero ver você comprometido com seu próprio crescimento pessoal e abundância. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente continua explorando como unir princípios bíblicos, lei da atração, autossugestão e conhecimento aplicado para transformar não só sua mentalidade, mas sua vida financeira de verdade. Porque lembra, prosperidade não é coincidência, é consequência de quem decide viver de acordo com as leis universais. Então, bora crescer juntos? Te espero no próximo vídeo.